André, só para complementar então, eu acho que tudo aquilo que a gente vem falando, conversando já há bastante tempo, né, sobre a importância das câmaras municipais terem os seus regimentos internos, né, suas leis orgânicas atualizadas, é fundamental até para que o vereador ele possa acompanhar e ter conhecimento dessas duas leis que, por tudo que você colocou hoje aqui, é super importante que o vereador ele tenha conhecimento do regimento interno da casa, porque sem esse conhecimento ele não vai conseguir exercer a função dele, o papel dele, né, de legislador, né, por falta de conhecimento. Então é só mesmo para que fiquem atentos, né, tanto os vereadores que estão aí nos assistindo e os servidores também, né, os funcionários, que é fundamental que todos conheçam o regimento interno da casa, né, porque sem esse conhecimento vai ficar difícil realmente de fazer todo esse trabalho se realizar e se tornar um trabalho de poder realmente, né, do legislativo, né, porque a gente encontra muito, André. Enquanto quando você estava falando das comissões aqui, eu estava pensando aqui, porque eu converso com muitas câmaras municipais, e a gente vê muito pouco as comissões se reunindo. Muito pouco. São poucas as câmaras realmente que fazem um trabalho de comissão, né, de reunir as comissões e debater aquele projeto de lei. Então é fundamental que a gente comece a olhar para esse lado, para que a gente realmente tenha qualidade, né, e a eficiência, né, que tanto a gente busca no Poder Legislativo. Então, sem dúvida nenhuma, essa sua colocação vai ser muito importante para que as câmaras comecem a direcionar melhor o andamento dentro das câmaras municipais. A atualização dos regimentos internos, que foi aqui frisada por ti, ela é fundamental, porque a Câmara é do tamanho do regimento interno que ela possui. Se a Câmara tem um regimento interno que é frágil, se a Câmara tem um regimento interno que admite a diminuição do processo de elaboração da lei, se a Câmara tem um regimento interno que tolere o descumprimento da Constituição Federal, a Câmara está se reduzindo enquanto instituição. Então é importante que a Câmara Municipal coloque o seu regimento interno ao seu favor, fazendo com que ela se construa como um poder legislativo, tendo no regimento interno um pilar de sustentação que lhe dê envergadura institucional. Então essa referência é fundamental. Até eu tenho dito já há vários anos, muitos de vocês que fizeram curso comigo talvez lembrem, Câmara Municipal, todos os municípios do Brasil têm um poder legislativo, já não é todo município que tem, porque a Câmara tem que se construir como um poder legislativo. E o regimento interno é base para isso. Quanto mais o regimento interno estiver alinhado com o que diz a Constituição, mais a Câmara estará se empoderando no exercício da sua função legislativa. Uma Câmara Municipal que aprova um projeto de lei em um dia, em 2 dias, ela nem é notada pela sociedade. As pessoas nem sabem que a Câmara existe, porque a Câmara não se mostra para a sociedade, ela não dialoga com a sociedade, ela não se justifica para a sociedade. Mas ela faz um projeto de lei virar lei em 1, 2 dias porque ela quer, porque ela tem isso como uma possibilidade, só que é uma possibilidade que lhe reduz a Câmara enquanto instituição. E isso não depende da Câmara ter maioria ou não com relação ao Poder Executivo. Eu conheço muitas câmaras no Brasil, Marinho, que mesmo tendo o prefeito maioria na Câmara, sobre o processo legislativo a Câmara não abre mão. Não importa a decisão final, se o projeto é aprovado ou se o projeto é rejeitado, mas o caminho que o projeto percorre na Câmara é o caminho correto. Até porque quanto mais a Câmara elaborar corretamente e de forma legítima um projeto de lei, mais a Câmara vai estar contribuindo para a qualidade de vida das pessoas que ela representa, que são os munícipes. O contrário é verdadeiro, quanto menos atenção a Câmara der para a elaboração de uma lei, menos a Câmara vai estar cumprindo essa função. Então isso é importante que nós entendamos. Tem câmaras que as comissões, por exemplo, não se reúnem, mas tem ata, como se elas tivessem se reunido. Está no papel, a formalidade está lá. Às vezes até para conseguir que o vereador assine é complicado. A formalidade não basta, nós temos que trabalhar a essencialidade na construção de uma lei. Se a gente quer que a democracia evolua,
nós temos que começar sendo democráticos dentro da própria Câmara. Outro rito, para a gente seguir com o conteúdo, senão nós corremos o risco de não vencê-lo, é o rito sumário. Esse rito sumário ele é muito ativo nas câmaras municipais. O rito sumário ele é acionado pelo prefeito para projetos de lei de sua iniciativa. Nós só podemos trabalhar com o rito sumário nas matérias de iniciativa do prefeito, que é o que nós conhecemos como regime de urgência. E o prefeito só pode acionar o regime de urgência nas matérias que ele propõe para a Câmara, e não é em todas as matérias. Quais matérias o prefeito pode pedir urgência? Naquelas que são processadas por projeto de lei. Eu não posso trabalhar com a ideia de regime de urgência para rito especial. Eu só posso trabalhar com a ideia de urgência para projeto de lei. Então, por exemplo, eu já vi municípios que o prefeito encaminhou para a Câmara o projeto de lei complementar para instituir o Código Tributário em regime de urgência. O Código Tributário Municipal é lei complementar não transita em regime de urgência. Então, regime de urgência é para projeto de lei e para projeto de lei que não se sujeita ao rito especial, que adiante a gente vai examinar o que é o rito especial. Uma informação que eu quero trazer para todos, eu não posso não ter a previsão do regime de urgência na minha lei orgânica. A lei orgânica tem que assegurar ao prefeito a possibilidade dele solicitar que o regime de urgência seja aplicado. No entanto, é necessário que haja explicação por parte do prefeito sobre o porquê do pedido do regime de urgência. E por que é obrigatório prever na lei orgânica o regime de urgência? Porque ele está admitido na Constituição Federal, para o presidente da República, na Constituição do Estado de São Paulo, para o governador, no artigo 26, e também tem que estar assegurado ao prefeito no âmbito local. Então é necessário sim que esse regime de urgência conste na lei orgânica. E outro detalhe, também deve ser assinalado aqui para todos. O regime de urgência não depende de deliberação plenária. Nós não podemos colocar o regime de urgência em votação em plenário. Por quê? Porque é uma prerrogativa do chefe do Poder Executivo. No entanto, se o pedido para que o projeto tramite em regime de urgência chegar na Câmara sem justificativa, cabe ao presidente da Câmara dar tramitação pelo rito ordinário. Eu vi e conheço, vocês também devem ter essa informação, tem muitos municípios que o prefeito simplesmente encaminha o projeto de lei para a Câmara, indicando que ele quer o regime de urgência, mas não explica por que a Câmara deve apreciar o projeto em regime de urgência. Então tem prefeitos que diz lá no ofício, senhor presidente, senhores vereadores, venho perante vossas excelências, e esta colenda casa legislativa solicitar que o projeto de lei número tal, que trata de tal assunto, tramite em regime de urgência. Ponto. Não explica mais nada. Neste caso, o presidente da Câmara recebe o projeto, protocola o projeto, mas atribui ao projeto a tramitação pelo rito ordinário e não pelo rito de urgência. No entanto, se o prefeito encaminha o projeto de lei para a Câmara, pede que a matéria tramite em regime de urgência, e explica para a Câmara, para os vereadores, qual é o possível dano que a comunidade vai ter numa eventual demora na apreciação da matéria. Aí ele está cumprindo com o requisito constitucional do artigo 64. Então é importante que isso seja observado. Todavia, cabe aqui examinar as consequências do regime de urgência. Se o projeto tramitar em regime de urgência, desde que devidamente motivado a requerimento do prefeito, não significa atender ao regime de urgência que ele tenha que ser votado imediatamente. Nós temos que, mesmo no regime de urgência, atender a todas as fases de elaboração de uma lei, que são 5. Mesmo o projeto em regime de urgência, ele tem que passar pela iniciativa, tem que passar pela instrução nas comissões, tem que ser deliberado em plenário, passa pela redação final e é encaminhado para o prefeito, para a fase executiva. Então, o que eu quero aqui assinalar para todos é que o regime de urgência não admite supressão de fases. Tem câmaras, por exemplo, que se o projeto está tramitando em regime de urgência, dispensa o parecer das comissões e coloca direto para a votação plenária. Equivocado do ponto de vista constitucional essa interpretação. Vejam, o regime de urgência, ele traz uma primeira consequência procedimental. Qual é?
a análise do projeto nas comissões, que é a fase de instrução, tem um prazo para acontecer, que é de 30 dias. Está escrito no artigo 26 da Constituição do Estado de São Paulo. Então, aceitar a tramitação do projeto de lei em regime de urgência significa dizer que se as comissões não instruírem esse projeto em 30 dias, eu falei até 30 dias, não é na próxima sessão, é até 30 dias, o presidente da Câmara pegará o projeto de lei, aí vem a segunda consequência, com ou sem parecer, e colocará na ordem do dia para deliberação, sobrestando-se as demais matérias. Então, nós temos aí a consequência, ou seja, esgotado o prazo de instrução, a matéria vai para a deliberação plenária e salta à frente das demais e vai obstruir a pauta. Enquanto não votar o projeto que o regime de urgência já foi cumprido, ou seja, já esgotou o prazo nas comissões, não pode deliberar nenhuma outra comissão, nenhuma outra proposição. Então, essa é a consequência da tramitação da matéria em regime de urgência. Então, vejam, eu insisto com todos, para que isso fique bem afirmado, não cabe no regime de urgência a interpretação de que esta matéria deva ser imediatamente deliberada. Não há essa hipótese. Inclusive, nós temos uma decisão do Supremo que está referido no material que vocês possuem, que é a ação direta de inconstitucionalidade 4029, que trata da inconstitucionalidade de uma lei federal que criou o Instituto Chico Mendes, e lá nesta decisão do Supremo Tribunal Federal, o motivo para essa lei ter sido declarada inconstitucional foi o fato de o Congresso Nacional ter encaminhado para deliberação de plenário, sem que as comissões emitissem os pareceres, a medida provisória que gerou essa lei. Então, o que disse até o ministro Fux no voto que ele fez no Supremo Tribunal Federal, que ele foi o relator desse processo, ele chegou a usar uma expressão. Ele diz: o processo legislativo não admite amesquinhamento. Esse termo amesquinhamento é do voto do relator, ministro Fux, do Supremo. Então, não é cabível que nós dispensemos, pulemos a fase de instrução e então coloquemos direto em votação do plenário. Eu já vi presidentes, inclusive, consultar os vereadores em plenário. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, vossas excelências concordam que nós dispensemos o parecer das comissões para votar imediatamente o projeto? E aí o plenário concorda. Na verdade, o que o presidente está propondo quando ele faz isso é: senhores vereadores, senhoras vereadoras, vossas excelências concordam que nós descumpremos a Constituição para aprovar esse projeto? Não pode, nós não podemos descumprir, né? Não cabe o descumprimento. Aí os vereadores concordam em plenário em descumprir a Constituição para aprovar o projeto. Não é possível, essa hipótese não é constitucionalmente admitida. Então, esse cuidado nós temos que ter. O rito sumário, ele traz como consequência 3 situações. Primeiro, prazo para instrução nas comissões. Segundo, reduz esses prazos para poder adaptar a matéria na sua fase instrutiva. E terceiro, gera votação mesmo sem parecer, se esgotado o prazo e as comissões não tiverem concluído o seu trabalho. Claro, o regimento interno tem que modular isso. Então, por exemplo, no rito ordinário, um relator tem 20 dias para dar um parecer, emitir um voto como base para que o parecer das comissões seja elaborado. No rito sumário, não vai ser 20 dias, nós vamos trabalhar com um prazo ali menor, de 7 dias. Então, os prazos no regimento interno são reduzidos para encaixar no macro prazo, que é de 30 dias previsto na Constituição do Estado de São Paulo. Então, isso eu falo na Constituição do Estado de São Paulo porque é referência para a lei orgânica do município aqui de São Paulo. Porque diz o artigo 29 da Constituição que a lei orgânica do município tem que seguir os preceitos e princípios das constituições estadual e federal. Então, eu tenho que trabalhar sempre na lógica da simetria para que a minha lei orgânica possa, nesse ponto, atender bem ao seu papel. Por isso, o Marinho falava da importância de revisar o regimento interno, também é importante revisar a lei orgânica, porque tem muitas câmaras que a lei orgânica também está defasada, tem muitos municípios que a lei orgânica está defasada. Se eu revisar só o regimento vai dizer uma coisa, a lei orgânica vai dizer outra. Então, eu tenho que cuidar para fazer a revisão dessas 2 normas.
Então, esses são as peculiaridades do chamado rito sumário, que é o segundo rito. Então, é importante, ele é muito praticado nas câmaras municipais, mas equivocadamente praticado. E tem muitas câmaras, inclusive, que realizam o rito sumário de forma até a dispensar etapas de elaboração da lei, achando que isso é possível. E a informação que nós estamos aqui trabalhando é que isso não é possível. Mesmo a matéria tramitando em regime de urgência, no mínimo a Câmara precisa de 7 a 10 dias fazendo convocações de sessão plenária extraordinária e dando publicidade e considerando que as comissões emitam parecer no mesmo dia que o projeto é distribuído. No mínimo, para o projeto não ter nenhum erro de tramitação no rito de urgência, a Câmara precisa de 7 a 10 dias para gerar uma lei correta do ponto de vista da sua elaboração legislativa. Menos do que isso, o risco de inconstitucionalizar a lei que vai ser produzida, ele existe, e a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário está bem definida. Então, se a Câmara quer corretamente cumprir a Constituição, ela não pode se distanciar desta lógica. Por mais que se trate de matéria urgente, e Ulisses Guimarães falava isso quando ele debatia a medida provisória na elaboração da Constituição de 1988, ele dizia, tem que cuidar porque, na verdade, não tem matéria urgente, o que tem é matéria atrasada. Então, nós temos que ver, por mais que a matéria esteja atrasada, por mais que ela tenha que ser rapidamente deliberada, não pode esta matéria ser trabalhada na Câmara em espaço menor do que 7 a 10 dias, no mínimo, fazendo um esforço concentrado de convocação de sessão plenária extraordinária, de as comissões se manifestando no mesmo dia que elas recebem, mas ainda assim a matéria elas precisam divulgar, a Câmara precisa divulgar o parecer das comissões, precisa divulgar a pauta da ordem do dia, precisa divulgar o projeto de lei com a justificativa, precisa divulgar a redação final, usar os meios todos de mídia que a Câmara possui para que isso se torne conhecido da sociedade. Isso é um princípio da Constituição. E não podemos nos afastar do princípio. O princípio, o nome está dizendo, é de onde tudo parte, é de onde tudo começa. Aí é princípio da publicidade. Eu tenho que partir do ponto de que tudo é público no processo legislativo. Então aí tem as características do chamado rito sumário. E por fim, eu quero agora iniciar com vocês algumas questões relacionadas ao rito especial. Lembrando a todos, o processo legislativo tem 3 ritos, né? Que é o rito ordinário, já examinamos, o rito sumário, já também trabalhamos aqui, e tem o rito especial. O rito especial, Marinho, ele é acionado quando nós temos matérias diferentes das que normalmente a Câmara aprecia. Por isso ele é chamado de rito especial. Nós temos no regimento interno da Câmara um capítulo que se dedica a definir esses ritos especiais. Várias matérias podem se submeter aos ritos especiais. Nós não teremos tempo aqui para ver todas, mas 4 eu destaquei para nós trabalharmos aqui, que eu penso ser as 4 mais importantes que nós temos. A primeira que eu trouxe para a gente examinar é quando existe na Câmara uma proposta para alterar a lei orgânica. Por que esta matéria se sujeita a um rito especial? Porque a lei orgânica do município é a lei que serve de referência para as demais leis que o município produz. Nós temos um sistema de normas local, assim como tem o sistema de normas estaduais, que é a referência à Constituição do Estado, e temos um sistema de normas federais e da União, que é a referência à Constituição Federal. Então, a Constituição Federal é referência para o sistema de normas federal como um todo, da União. A estadual é a base lógica de orientação para o sistema de normas estaduais, e a lei orgânica cumpre esse papel no âmbito local. Portanto, a alteração na lei orgânica, quando nós vamos modificar uma lei orgânica, nós temos que olhar isso com muita atenção. Não pode, portanto, ser trabalhada a alteração da lei orgânica pelo rito ordinário. Nós temos que trabalhar por um rito próprio, que é um rito especial. Como se dá isso, então? Nós temos daí alguns procedimentos. As mesmas fases elaborativas se encontram também no rito especial: iniciativa, instrução, deliberação,
a revisão e também, em determinadas situações, a fase executiva. Então, vamos aqui, emenda à lei orgânica, proposta de emenda à lei orgânica. Como é que começa esse processo? Por onde ele se inicia? Então, nós temos a primeira fase, que é a fase iniciativa, que cabe ao autor apresentar a proposta de emenda à lei orgânica. Quem pode ser autor de proposta de emenda à lei orgânica? Ou um terço de vereadores, ou uma comissão que a Câmara constitui para cumprir esse papel de fazer a revisão da lei orgânica. Tem muitas câmaras municipais que aprovaram uma resolução de plenário para criar uma comissão especial para fazer a revisão da lei orgânica, é possível, ou então o prefeito. Estes são os que podem propor emenda à lei orgânica. Eu peço que vocês anotem para conferir a lei orgânica do município de vocês, porque é frequente um equívoco admitir que 5% de eleitores altere o texto da lei orgânica. Por que isso é um equívoco? Porque o artigo 29, inciso 13 da Constituição Federal prevê que a iniciativa para propor projetos de iniciativa popular só é admitida para projeto de lei. E nós estamos falando aqui de proposta de emenda à lei orgânica. Então, não pode 5% dos eleitores brasileiros modificar a Constituição. Não pode 5% dos eleitores de São Paulo modificar a Constituição de São Paulo. E não pode 5% dos eleitores do município modificar a lei orgânica. É possível a iniciativa popular para projeto de lei, mas não para alterar a lei orgânica. Então, voltando aqui, para alterar a lei orgânica, ou a proposta é apresentada por um terço de vereadores, ou a proposta é apresentada por uma comissão especial formada para esse fim, temporária, ou a proposta é apresentada pelo prefeito. Peço que confiram, se for o caso, para corrigir a lei orgânica, caso ela preveja outras possibilidades de alteração da lei orgânica, como o caso de 5% dos eleitores. Isso tem que ser corrigido porque, como eu já expliquei, não é cabível. Apresentada, então, a proposta de emenda à lei orgânica, a matéria ela vai ser protocolada e aí vem a sequência procedimental que nós já examinamos para o rito ordinário, que aqui também se aplica para esse rito especial. Tem que divulgar para a comunidade a proposta de emenda à lei orgânica. Essa divulgação ela tem que ser feita com a maior amplitude possível por todos os meios que a Câmara possui, mídias que a Câmara tem, TV Câmara. Quanto mais a Câmara trabalhar com a divulgação, melhor. No prazo que o regimento determina, como se trata de uma lei de maior envergadura social, de maior importância, nós podemos até prever no regimento um prazo maior de divulgação, de 72 horas, de 5 dias, de 10 dias, para fazer essa divulgação. E aí, então, a matéria é colocada em sessão plenária para comunicação aos vereadores. Também o regimento vai dizer se é uma sessão, são 2 sessões, são 3 sessões plenárias, quantas sessões deve a proposta de emenda à lei orgânica permanecer em comunicação plenária. E aí, durante essa comunicação plenária, na sessão plenária, é possível a discussão prévia. Cada vereador pode usar a palavra para se manifestar preliminarmente sobre aquela proposta que está em tramitação de alteração da lei orgânica. E aí, então, dependendo do regimento interno de cada Câmara, a matéria é encaminhada para orientação jurídica pelos profissionais da área jurídica da Câmara, para que a Câmara possa, então, ter esse documento técnico de informação para instrução processual. Passada essa fase, então, de iniciativa da emenda à lei orgânica, segue, então, para a segunda fase, que é a fase de instrução. Aí é que entra algumas peculiaridades. Não vai para as comissões permanentes. É necessário, na proposta de emenda à lei orgânica, que a Câmara constitua uma comissão especial para dar um parecer sobre a proposta de emenda à lei orgânica que está em tramitação. Essa comissão especial, ela vai definir um relator que vai fazer o estudo da matéria para apresentar o seu voto, que vai ser base, então, para o parecer desta comissão especial nesta fase de instrução. Se for o caso, e eu repito, se for o caso, esta comissão especial vai trabalhar a realização de audiências públicas e abrir para a participação da sociedade.
Por que eu digo se for o caso? Porque nós temos 3 situações que provocam a necessidade de alterar a lei orgânica. Uma primeira hipótese que exige que a lei orgânica seja alterada é a modificação na Constituição Federal. Na medida que a Constituição Federal ela altera o seu texto, nós precisamos examinar se essa alteração feita na Constituição Federal ou na Constituição Estadual repercute no âmbito local. Repercutindo, eu tenho que ajustar a minha lei orgânica para que ela recepcione essa alteração feita na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Um exemplo disso, no ano passado, foi aprovada a Emenda Constitucional 76, que eliminou o voto secreto da deliberação do veto. Então, essa modificação feita na Constituição Federal, ela precisa ser integrada à lei orgânica. Eu tenho que fazer uma proposta de emenda à lei orgânica para suprimir a votação secreta da deliberação do veto. Eu sei que muitas câmaras já fizeram isso até antes da Emenda Constitucional 76. Mas as que não fizeram terão que fazer, porque agora a Constituição mudou em função desta emenda constitucional. Então, essa é uma mudança que a lei orgânica tem que realizar, tem que ser trabalhada e que não exige audiência pública, não é o caso de audiência pública, porque é uma decorrência direta da Constituição Federal. Um segundo motivo que pode determinar a mudança na lei orgânica é uma decisão jurisprudencial. Nós temos uma decisão do Tribunal de Justiça, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que indica que a minha lei orgânica tem uma inconstitucionalidade. Por exemplo, tem muitas leis orgânicas que prevêem que o prefeito, durante qualquer prazo, tem que ter autorização da Câmara para se afastar do município. E isto, a jurisprudência do Supremo, ela já está consistente no sentido de dizer que não. A lei orgânica tem que estabelecer a exigência de autorização legislativa para o prefeito se ausentar do município quando a ausência do prefeito for superior a 15 dias, porque esses 15 dias é o que vale de prazo para o presidente da República, é o que vale de prazo para o governador, então é o que vale de prazo também para o prefeito. Então, se a minha lei orgânica prevê menos de 15 dias para o prefeito pedir autorização ou autorização imediata, eu tenho que corrigir a minha lei orgânica em razão da jurisprudência. Também não é o caso de fazer audiência pública nessa situação, porque decisão judicial, o que a gente tem que fazer? A gente acata, cumpre e ajusta na nossa legislação. Agora, tem uma terceira hipótese de alteração da lei orgânica, que é a hipótese contextual. Como funciona isso? Tem leis orgânicas que se defasaram com o passar do tempo em função de modificações que o município teve na área contextual, ou porque o município daqui a pouco recebeu uma grande empresa e modificou o seu ambiente, modificou o número, a sua característica. Daqui a pouco o município tinha uma característica essencialmente agrícola, com a vinda de uma indústria se tornou forte nesse cenário da indústria, ou ampliou o comércio. Então, tem municípios que se modificaram. As leis orgânicas, elas são de 1990. Os municípios editaram sua lei orgânica no dia 4 de abril de 1990. Nós estamos em 2014, é muito tempo. Então, tem muitos municípios que não têm as mesmas características que eles tinham em 1990. Agora é hora de revisar a lei orgânica e atualizar. Tanto é que tem municípios que a gente, olhando a lei orgânica, não identifica aquilo que é preponderante para o município se desenvolver. Tem municípios que são baseados, estruturados e toda a sua economia gira em torno do setor primário, e tu abre a lei orgânica desse município, o capítulo de agricultura, não tem nada, pouca coisa é dita. Tem municípios que são essencialmente industriais e tu abre a lei orgânica, capítulo da indústria, e nada ali consta de diretrizes na área de desenvolvimento para atender esse segmento da indústria. Tem câmaras municipais que não atualizaram a lei orgânica do ponto de vista contextual, por exemplo, no que diz respeito ao próprio sistema de educação. Tem novas leis norteando toda a orientação para a área educacional, a área da saúde, muita coisa foi modificada, a área da assistência social. Então, quando a proposta de emenda à lei orgânica, ela dialogar, trabalhar com alterações contextuais, capítulo da agricultura, turismo, indústria, comércio, assistência social, educação, saúde,
aí é necessário que a Câmara faça audiência pública para debater com a sociedade essas alterações. Eu não vou debater com a sociedade questões relacionadas à emenda constitucional, não vou debater questões relacionadas à jurisprudência. Então, o que eu debato com a sociedade? Estas variações contextuais que o município passou a adquirir em função da passagem do tempo. Nesse caso, a comissão especial faz as audiências públicas, por isso ali é se for o caso. Daí, então, o presidente da comissão especial, com o relatório confirmado, definido o parecer, encaminha para a presidência da Câmara, que faz a divulgação do parecer dessa comissão especial. Divulgado o parecer da comissão especial, a matéria então entra em deliberação, vai para a ordem do dia, e aí, divulgada a ordem do dia, temos que observar o rito do artigo 29 da Constituição Federal. Neste caso de emenda à lei orgânica, nós temos que ter uma sessão para primeira votação e primeira discussão, e uma segunda sessão para segunda discussão e segunda votação, porque a Constituição exige que a alteração à lei orgânica seja feita em 2 turnos de votação. E por 2/3, esse é o requisito, tem que ser aprovado por 2/3, maioria qualificada. Se eu coloquei em primeira votação e não obteve 2/3, nem precisa fazer a segunda votação, porque já não atendeu o requisito constitucional no primeiro turno. Então tem que ter 2 turnos e em cada turno aprovação, deliberação de 2/3 dos vereadores. Vai para a redação final, quem faz a redação final é a própria Câmara Municipal pela Comissão de Redação, Constituição e Redação, e aí a matéria, então, ela é trabalhada e encaminhada para a mesa diretora. Notem que a proposta de emenda à lei orgânica não se sujeita à fase executiva. Nós não encaminhamos para o prefeito vetar ou sancionar, porque nós estamos falando de proposta de emenda à lei orgânica. Então, feita a redação final da emenda à lei orgânica, vai para a mesa promulga, a promulgação é da mesa, isso é muito importante, é colegiada, todos os membros da mesa promulgam a emenda à lei orgânica e a Câmara faz a publicação da emenda à lei orgânica. A numeração também é responsabilidade da Câmara Municipal e aí então conclui-se a elaboração da emenda à lei orgânica no seu correto processo em rito especial. Então esses são os procedimentos a serem observados para esse rito, que é o chamado rito especial. Uma segunda matéria que se sujeita também a um rito especial, que eu estou destacando na aula de hoje, se relaciona ao regimento interno. Da mesma forma, o regimento interno pode ser alterado para ser aperfeiçoado. Como, no entanto, o regimento interno trata do funcionamento da Câmara, a iniciativa para propor alteração ao regimento tem que ser interna. Ou seja, ou um vereador propõe mudança no regimento, ou uma bancada propõe alteração do regimento, ou uma comissão especial pode ser formada para alterar o regimento interno. Nesse caso, nós não temos a possibilidade de o prefeito propor alteração de emenda à lei orgânica. Só a Câmara pode acionar, ter essa iniciativa, porque está mexendo na resolução que dispõe sobre as competências internas da Câmara, sobre a tramitação dos projetos, o exercício das funções institucionais da Câmara. Então, só quem pode propor modificação para alterar o regimento são os vereadores, as bancadas ou uma comissão especial. Não se esqueçam que o regimento é uma resolução. Então, para eu propor uma alteração no regimento, eu tenho que apresentar um projeto de resolução. Eu não posso fazer um projeto de lei para alterar o regimento, tenho que fazer um projeto de resolução para alterar o regimento interno. Protocolado o projeto de resolução para alterar o regimento interno, naquela mesma lógica que eu já expliquei antes, divulga-se o projeto de resolução, a justificativa, comunica-se o plenário na forma do regimento interno, tantas sessões quantas o regimento dispuser, e aí então vai para a discussão prévia, onde os vereadores podem, desde já, expor o seu posicionamento, querendo sobre aquele projeto de resolução que foi, então, protocolado. Depois disso, a matéria vai para a orientação jurídica, para que a casa possa, pelo seu profissional da área jurídica, indicar se o projeto está bem, está tecnicamente correto, quanto à sua forma e quanto ao seu conteúdo.
Também aqui eu friso, depende do regimento interno se é obrigatório ou não encaminhar para a orientação jurídica. Tem câmaras que só encaminham para a orientação jurídica se a comissão pedir. E tem câmaras que é obrigatório. O projeto, antes de ir para as comissões, vai para a orientação jurídica. Então, depende aí do regimento e do funcionamento de cada câmara nesse ponto. Vai, então, para a fase de instrução. Na fase de instrução, nós teremos aí, de novo, a formação de uma comissão especial, ou seja, não vai para as comissões permanentes. Essa comissão especial confirma o voto do relator, que vai ser trabalhado durante a análise da matéria lá na comissão. O relator examina a conveniência, a oportunidade de fazer alteração no regimento interno. Esse parecer da comissão especial entra também para o processo de divulgação. Então, o presidente da comissão especial devolve com o parecer para o presidente da Câmara e o presidente da Câmara providencia, então, a divulgação para a sociedade desse parecer. Depois, a matéria está ingressando, depois da divulgação dos pareceres, na fase de instrução, na fase de deliberação, perdão. Nessa fase de deliberação, divulga-se a pauta da ordem do dia, faz-se a discussão plenária, faz-se a votação plenária e a aprovação aí é por maioria de votos. Tem alguns regimentos internos, algumas câmaras que prevêem também 2 discussões, 2 votações e algumas outras câmaras que prevêem que para aprovar uma alteração do regimento seria necessário não maioria simples, mas maioria absoluta. Em algumas câmaras eu até já encontrei exigência de maioria qualificada, mas pode sim prever como maioria de votos, porque resolução, o funcionamento da Câmara é uma matéria que se equivale no Poder Executivo à lei de estrutura do Poder Executivo. E a lei de estrutura, funcionamento do Poder Executivo, competência de cada secretaria, de cada órgão do Poder Executivo, é uma lei ordinária que é aprovada por maioria simples. Então, o regimento interno da Câmara pode sim ser aprovado por maioria simples. Concluída a matéria em plenário, então, com a respectiva aprovação, ela vai para a redação final, pela Comissão de Justiça e Redação, e aí quem faz a promulgação não é a mesa, a promulgação é feita pelo presidente da Câmara. Ele faz a promulgação e a Câmara faz a publicação. E não se esqueçam, também porque se trata de uma resolução, a matéria não é encaminhada para o Executivo para sanção ou para veto. A matéria é concluída na Câmara, faz a redação final e imediatamente a matéria segue então para a presidência, para a promulgação e publicação. Temos aí então a finalização desse segundo rito especial, que é o de alteração do regimento interno. Já vimos o rito especial de emenda à lei orgânica, vimos o rito especial de alteração do regimento. Agora, um terceiro caso que eu quero aqui demonstrar para vocês é o rito especial aplicado aos projetos de lei do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes e da Lei Orçamentária. Inclusive, Marinho, muitas câmaras hoje estão com esses projetos em tramitação e em apreciação. Inclusive, André, eu tento observando aí suas colocações, e esse alerta, a todo momento você está colocando aí, ele faz parte, inclusive, do nosso projeto para as câmaras municipais para 2015, na verdade, né? Nós temos um projeto já em andamento, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, que é a criação do selo de qualidade, né, das câmaras municipais. E dentro desses requisitos, né, e critérios que nós estamos colocando dentro desse selo, na verdade está incluído a revisão da lei orgânica, né, do regimento interno, o acesso à informação, né, para a sociedade, para a população ter esse acesso, né, essa publicidade toda que tem que ser feita pelas câmaras municipais. E eu digo mais uma coisa, doutor André, eu vejo que muitas câmaras, principalmente as de pequeno porte, né, elas têm uma grande dificuldade porque tem um funcionário na Câmara que é o famoso faz tudo, né? Ele que vai lá fazer, quando o vereador pede para elaboração de leis, ele que prepara todo o projeto, é ele que vai olhar a parte jurídica das câmaras municipais, né? Então, da sua Câmara. Então, acaba que ele faz de tudo dentro da Câmara, de tudo um pouquinho. E isso, na verdade, dificulta muito. E nessas suas colocações aqui, eu estou vendo da fundamental importância da reestruturação administrativa das câmaras municipais, né? Eu tenho sentido que as câmaras municipais precisam rever essa parte administrativa que fica muito aquém
né, das solicitações e das demandas que exigem, né, o bom funcionamento da Câmara Municipal. Então, a gente já tem conversado muito, né, o IGAN, que é um parceiro nosso nesse sentido, né, de fazer as revisões das leis orgânicas, do regimento interno, da reestruturação administrativa, é muito importante essa nossa preocupação se nós queremos chegar, né, a ter a qualidade nas câmaras municipais. Né, porque eu vejo, por exemplo, vou te dar um exemplo da sua fala anterior, né, quando a sua colocação você colocou da sessão, né, das câmaras municipais, na verdade, que precisa as comissões estarem se reunindo e debatendo. As câmaras municipais se reúnem uma vez por semana, outras se reúnem 2 vezes por semana, mas a população, ela não conhece, né, porque por falta dessa divulgação, dessa publicidade do funcionamento da Câmara Municipal, ela não conhece que tem muitas câmaras municipais que os vereadores, não somente na sessão da Câmara que eles vão, mas eles vão em outros dias também na Câmara Municipal para fazer o trabalho das comissões também. Isso precisa também ser colocado para a sociedade, para a população, para que ela veja, comece a enxergar a Câmara de uma outra forma. E não somente aquela Câmara que só pensa no subsídio, né, em aumentar, dar nome de ruas. Né? Então, essa imagem que nós temos hoje para a sociedade, eu acho que nós precisamos mais debater sobre esse assunto, André, porque eu vejo isso, eu vejo que a população ela acha que o vereador trabalha muito pouco. Né, que a Câmara não funciona, ela não conhece internamente o funcionamento da Câmara e ela precisa passar a conhecer esse funcionamento. Isso é importante. Eu já escutei vários vereadores dizendo que a Câmara Municipal não é reconhecida pela sociedade. Daí eu retorno para eles dizendo, não, na verdade as câmaras não são conhecidas, porque para te ser reconhecido, tu precisa já ter uma etapa inicial de conhecimento. Então, esse primeiro passo ainda não foi dado. Então, é importante sim esse trabalho, por isso eu insisto tanto, e a gente trabalha tanto com a ideia da divulgação, da publicidade institucional, né? É diferente, não estou falando aqui de propaganda, estou falando de publicidade institucional, para que a Câmara possa também entrar em contato e se aproximar mais do cidadão e da sociedade e das organizações que compõem a sociedade. Então, isso é extremamente relevante. Sobre a questão de falta de estrutura funcional nas câmaras, a gente sabe sim que às vezes tem muitos desvios de função, às vezes tem servidores desenvolvendo tarefas que não são suas e tem muitas questões que circulam em função disso. E há muita atenção dos tribunais de contas com relação a apontar isso como uma irregularidade. Nós vamos precisar outra videoconferência aí para tratar, porque esse tema é bastante vasto, é bastante amplo e cabe aí muita atenção mesmo. Mas aqui agora, voltando para o nosso ponto, nós temos que trabalhar mais 2 ritos especiais para a gente fazer um pequeno intervalo, então, e depois interagir com vocês, para que nós possamos, então, escutar de vocês as dúvidas que surgiram a partir dessa explanação. Mas é rápido, em 10 minutos a gente faz essa finalização aqui. A terceira matéria que nós precisamos examinar, que é a do rito especial, e eu falava antes da intervenção do Marinho, são os projetos de lei do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes e da Lei do Orçamento Anual. E a Lei do Orçamento Anual, projeto de lei do orçamento, muitas câmaras estão analisando agora, porque é nessa fase que esses projetos são apreciados, porque o orçamento começa a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. Como funciona a tramitação dessas matérias? Primeiro, o prefeito tem que enviar para a Câmara o projeto de lei e tem na lei orgânica os prazos definidos para isso. Não havendo prazo na lei orgânica, aplicam-se os prazos da Constituição Federal. Recebido o projeto de lei do Plano Plurianual, o projeto de lei das diretrizes, o projeto de lei do orçamento, a matéria então entra em divulgação e vai para a comunicação plenária, face à discussão prévia nessa comunicação plenária. Também é o regimento interno que vai determinar quantas discussões serão aí trabalhadas. É muito importante que o regimento interno compatibilize o prazo de discussão prévia e da análise de instrução dessas 3 leis ao prazo final que a lei orgânica determina para a Câmara retornar o projeto para o prefeito.
porque o prefeito tem prazo para propor o projeto de lei para a Câmara e a Câmara tem prazo para devolver o projeto aprovado para o Poder Executivo. Então, normalmente esse prazo aí gira em torno de 45, 50, 60 dias para a Câmara analisar. A Câmara tem que ajustar esses micro prazos procedimentais ao macro prazo da lei orgânica. Então, é importante que o regimento tenha coerência na organização desses prazos. Se eu colocar, por exemplo, 3 sessões, 4 sessões plenárias para discussão prévia, isso vai determinar uma dificuldade de cumprir o macro prazo. Então, tem que balancear isso, tem que fazer a calibragem desses prazos. Feita essa discussão prévia, a matéria entra, então, em instrução. E aí, quem assume o papel de instruir o projeto de lei do Plano Plurianual, de diretrizes e do orçamento é a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara. Não vai para a Comissão de Constituição e Justiça, vai direto para a Comissão de Orçamento. Porque essa tarefa de instruir esses 3 projetos e das leis que alteram esses 3 projetos, Plano Plurianual, diretrizes e orçamento, é definida pelo artigo 166 da Constituição Federal. Por isso, essa excepcionalidade. Então, em vez de ir, como no rito ordinário, para a Comissão de Constituição, Justiça